Oi, pessoal. Tinha ficado faltando, então, a parte de soma de variáveis aleatórias, e aí eu vou gravar o vídeo referente a essa parte da aula. Bom, então, vamos ver. A parte de soma de variáveis aleatórias diz respeito a obter, né, a distribuição da soma de variáveis aleatórias. Então, dadas n variáveis aleatórias, né, x1 até xn, a gente pode definir uma nova variável aleatória como Sn, tá? Que essa Sn é definida como a soma do xis, né, dos n, das n variáveis aleatórias, né? Isso aqui vai dar x1 mais x2, mais x2 mais xn, né? Então, uma pergunta que fica é, dada a distribuição dos x1 até os xn, eu sei a distribuição da soma? Bom, para que eu quero isso? Eu quero isso porque a soma aparece em diversos contextos diferentes, né? Por exemplo, quando a gente faz a média das observações num experimento, por exemplo, você coleta uma amostra e aí cada amostra é uma variável, cada valor da amostra, né? Cada unidade amostral é uma variável aleatória e você quer fazer a média dessas variáveis aleatórias, né? E aí essa média vai envolver somar todo mundo e dividir por n. Então é necessário você saber, né, a distribuição da soma. Também quantificar efeitos cumulativos, né? Por exemplo, se você tem um erro que é um erro espacialmente estruturado, mais um erro puramente aleatório, por exemplo. E aí o seu erro é dividido nessas duas componentes. Se você modelar o erro espacial e o erro aleatório, né, uma pergunta que ficaria seria, bom, e aí, dadas as distribuições do erro aleatório e do erro espacialmente estruturado, qual seria a distribuição total dos erros? Né? Seria a distribuição da soma também. São só exemplos. Né? Bom, uma questão importante também, né, determinar a distribuição da soma, Sn, a partir da distribuição de cada xi. Só que acontece que, em geral, isso não é fácil. Tá? A gente precisa de algumas condições, em alguns casos particulares só, é que a gente vai saber a distribuição dessa soma Sn, tá bom? Então, vamos ver, por exemplo, né? Se eu tiver um x1 binomial n1 p1 e x2 binomial n2 p2, onde p1 é diferente de p2, qual é a distribuição da soma, né? Não sei, vai dar uma coisa que não é conhecida, né? Não é uma distribuição que é binomial, por exemplo. Né? Não seria, sei lá, binomial N1 mais N2 e o segundo parâmetro P1 mais P2. Ou, sei lá, P1 mais P2 sobre 2. Não seria algo assim. Então, vai depender. Em alguns casos, eu vou saber a distribuição dessa soma, em outros casos, não. Bom, então, antes da gente olhar a distribuição toda de probabilidade para a soma, a gente pode pensar em olhar para uma coisa um pouquinho mais restrita, tá? Por exemplo, a esperança e a variância. Ao invés de eu olhar para a distribuição toda da variável aleatória, eu posso ver, pelo menos, será que o valor esperado eu consigo calcular em todos os casos? E a variância? Será que em todos os casos eu consigo calcular a variância da soma de variáveis aleatórias? Então, considera o seguinte problema. Né? Considera que eu tenho n variáveis aleatórias, de novo, x1 até xn, e eu tenho constantes reais, ou seja, esses caras aqui são números. Talvez esse aqui seja igual a 5, talvez esse aqui seja igual a menos 3, tá? Então, para cada variável xi, eu tenho associada uma constante AI, tá? Aqui para o xn eu tenho uma constante AN associada. Bom, no caso das somas, e aí o que eu quero fazer? Eu quero achar o valor esperado, né, dessa combinação, dessa soma ponderada do xi, né? Então, é xi ponderado pela constante AI, né? E eu vou somar isso para todo o n. Então, se eu quiser achar a distribuição da soma, basta fazer os AIs iguais a 1 para todo i, tá? E aí eu tenho a distribuição, eu tenho a soma aqui dentro, tá? Ao invés de ser soma de AI e xi, vai dar soma de 1 vezes xi, que vai dar soma de xi, né? Então, a gente já viu o resultado que diz que o valor esperado, né, ele passa para dentro de somas, né, e também de multiplicações por constante. Então, esse valor esperado passaria primeiro para dentro da soma, ficaria soma
os valores esperados de AI, X, Y, tá? Onde I vai de 1 até N. E depois disso, eu passo, né? Agora, esse parêntese de fora é desnecessário agora. Tá? Então, agora o que eu vou fazer é, aqui dentro tem multiplicação de constante vezes variável aleatória. A gente já viu que isso aqui vai dar AI de XI. Tá bom? Então, o que, que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, ó, que o valor esperado da soma de xi é igual à soma dos valores esperados do xi, tá? Indo de 1 até n. É um caso particular em que os AIs, por um caso particular em que os AIs são todos iguais a 1. Bom, e a variância, né? Será que a variância eu consigo obter? Consigo, de forma análoga. Porque se as variáveis são independentes, vale o mesmo procedimento. Agora aqui eu vou escrever com um pouquinho mais de detalhe. Eu tenho variância, somatório, AI, XI, I vai de 1 até N. Isso aqui vai dar somatório. Se eu tenho XIs independentes, né? Então, eu posso separar a soma, a variância da soma como a soma das variâncias. Aqui ficou faltando dizer que aí indo de 1 até N. Então, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a constante multiplicativa de dentro da variância. Então, vai ficar somatório, AI quadrado, variância de xi, onde o i vai de 1 até n, tá? Porque a constante sai ao quadrado da variância. Tá? Bom, então, da mesma forma, se eu fizer todos os ai's iguais a 1, eu tenho somatório, onde i vai de 1 até n do xis, né? Isso aqui vai me dar somatório, indo de 1 até n, variância de xi, não é isso? Ah, então olha só que legal. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. E a variância? A variância da soma é a soma das variâncias. Se esse caso aqui é um caso especial, que é se os x's são independentes, tá? Se os x's são independentes. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Por que isso aqui é importante? Isso aqui mostra que eu não usei nada de normalidade, eu não usei nada sobre as variáveis aleatórias. O máximo que eu usei foi independência. Então, isso aqui mostra que, para a soma, pelo menos o valor esperado e a variância, eu consigo calcular numa boa. É fácil de calcular. Então, vamos para esse exemplo aqui da, do final da aula. Então, uma classe tem 300 estudantes. Cada estudante tem probabilidade 1/3 de obter a nota máxima A, independentemente dos outros estudantes. Então, tipo, se um estudante obtém nota A, isso não ajuda em nada o outro estudante a obter a nota A, tá? Então, a gente está supondo aqui independência entre as notas de cada aluno. Então, seja x o número de estudantes que recebe a nota A. Encontre o valor esperado de x e a variância de x, tá? Então, a gente pode representar, né, o x, que é o número de estudantes que recebem a nota A. Vamos escrever aqui x é o número de estudantes com a nota A, tá? X é o número de estudantes com a nota A. E aí eu vou definir como xi sendo 1, se o estudante I tirou A, e 0
caso contrário, tá? Então, se o XI vai ser 1 se o estudante tirou A, o XI vai ser 0 se ele não tirou A. Tá bom? Então, se eu quiser contar o número de estudantes que tirou A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os XIs, né? Indo de 1 até 300, que é a quantidade de alunos que eu tenho na aula. Tudo bem? Porque o XI ele vai ser 1 quando o cara tirou A e vai ser 0 quando o cara não tirou A. Então, se eu somar todos os XIs, né, o valor que vai dar essa soma vai ser o número de XIs que são iguais a 1. Isso quer dizer que é o número de estudantes que tiraram A. Tá bom? Então, eu posso escrever o X como somatório de XI. Aqui ficou faltando dizer, né, os XIs são o que? Bernoulli. Por que são Bernoulli? São Bernoulli porque só podem assumir valor 0 ou 1, tá? Só podem assumir 0 ou 1. 0, 1. Então, ele é Bernoulli com a probabilidade de sucesso, ou seja, qual a probabilidade de 1, que é o estudante tirou nota A? 1/3, pelos dados do problema, tá bom? Então, a pergunta é, encontre o valor esperado de x e a variância de x. Então, o valor esperado de x fica sendo o valor esperado do somatório de xi, onde i vai de 1 até n, tá? Isso aqui vai dar o somatório i variando de 1 até n do valor esperado de xi. Não é? Pelo que a gente viu lá em cima, a gente viu isso. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Bom, e quem é o valor esperado de xi? Para eu botar dentro do somatório aqui. O valor esperado de xi é a própria probabilidade de sucesso, que é o meu 1/3. Como n aqui é igual a 300, eu vou trocar ele por 300 aqui em cima, tá? Então aqui vem 300, 300, 300. Isso aqui vai dar 300 vezes 1/3, né? Porque eu estou somando 1/3 300 vezes. Então isso aqui vai me dar 100. Tudo bem? Então, o valor esperado igual a 100. E a variância? A variância de x é igual a variância do somatório dos xis, onde i vai de 1 até n. Essa variância, como os xis são independentes, né? Então aqui eu vou colocar pela independência. Eu tenho que isso vai resultar no somatório das variâncias de xi, onde i vai de 1 até n. Então, soma das variâncias de xi. A variância é p vezes 1 menos p. Então, xi é Bernoulli 1/3, a variância vai ser p, 1/3, vezes 1 menos p, que é 2/3. Isso aqui vai me dar 2 nonos vezes n, tá bom? Porque isso aqui é uma soma de n termos, todos os termos são iguais a 2 sobre 9, então vai dar 2 sobre 9 vezes n. Como n é igual a 300, eu vou trocar aqui tudo por 300. 300, 300, 300. Então, isso vai dar 100, 3, ou seja, 200 dividido por 3, tá? Como está denotado aqui. Tudo bem? Bom, então é isso. Nesse caso, é só um exemplo, tá? Para ilustrar em uma situação em que aparece a variável aleatória soma, né? Uma soma de variáveis aleatórias. E para mostrar que é relativamente fácil calcular o valor esperado e a variância dessa soma. Agora, e a distribuição de probabilidade de chave? Porque o valor esperado e a variância, no caso. Né? Porque a distribuição de probabilidades, dada a distribuição de probabilidades, você já tem o valor esperado, já tem a variância, e você, além disso, você ainda tem
você consegue calcular qualquer probabilidade envolvendo a variável aleatória x. Então, a informação mais completa a gente não viu ainda como obter, que é a distribuição completa da soma das variáveis aleatórias. Então, a gente vai primeiro tratar do caso particular em que as variáveis aleatórias são... Bom, a primeira coisa, a gente vai se restringir, na verdade, melhor dizendo, a variáveis aleatórias que sejam independentes, porque se você não tiver independência, encontrar a distribuição da soma, a gente vai tratar só no caso de somas de variáveis aleatórias independentes. Tá? E aí não são todos os casos que a gente consegue achar quem é a distribuição da soma. Então, para alguns casos particulares, a gente consegue. Por exemplo, caso número 1. Se o xis tem distribuição Bernoulli P, então a soma do xis está indo de 1 até n, vai ter distribuição binomial NP. Tá? Nota que é o caso que eu fiz aqui. Ó. No caso do exemplo, a gente tinha o xis Bernoulli, né? Cada um deles era Bernoulli com a mesma probabilidade, né? Com a mesma probabilidade P. Isso aqui é diferente I, tá? Se eu fizer isso aqui, aí não vale, tá? Aí não vale essa relação que está aqui do lado direito. Tem que ter a mesma probabilidade. É o caso aqui, né? Aqui eu tinha, por quê? Porque eu tinha 300 alunos, então cada aluno é uma tentativa, né, de sair um A ou não, e a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade do aluno tirar A é 1/3. Então, isso aqui seria Bernoulli. E aí, identificando que é Bernoulli, eu também conseguiria fazer 300 vezes 1/3, que vai dar 100, e a variância é N vezes P vezes 1 menos P. Isso aqui vai dar 300 vezes 1/3 vezes 2/3. Tá? Então, vamos lá. Segundo caso. Se eu somar binomiais, tá? Aí, essas binomiais podem ser com número de tentativas diferentes, soma de MI Bernoulli P, e aí quando eu somar o xis, eu vou estar somando, na verdade, uma soma de Bernoullis, todos com probabilidade de P. Então, isso aqui vai dar uma binomial também. Mas aí, quantas Bernoullis eu vou ter? Não, né? Quem é esse parâmetro aqui dentro da... Também é igual à sua variância. Aqui é xi, aqui xi. Então, a somatória de xi tem distribuição Poisson, em que a taxa é igual à soma das taxas, tá? Isso aqui tem que ser verdade, por quê? Porque o aleatório é soma. Então, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, vai dar soma de E de x. E de x é igual a lambda i, então vai dar Poisson somatório lambda i. Quarto item. Xi, e se o xi estiverem todos em distribuição normal, né? Com a sua própria média e sua própria variância. Então, o somatório também vai ter distribuição normal. Tá? Esses resultados aqui, né, a gente não demonstrou, mas a gente vai assumir
tá? Para a gente poder usar nas contas e fazer os exercícios, tá? Porque a demonstração é complicada, foge do escopo desse curso. Então, o somatório do xi vai ter distribuição normal, em que a média dessa soma, da soma das variáveis aleatórias vai dar a soma das médias, né? E a variância da soma é a soma das variâncias, porque é tudo independente, né? Então, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, né? Então, soma dos mi's, e a variância da soma é a soma das variâncias, tá? Beleza? Então, tem um exemplo aqui, né? Vamos lá, vamos fazer esse exemplo rapidamente. Então, nesse exemplo, eu tenho o seguinte, eu tenho x com distribuição normal, média zero e variância meio. E outra variável aleatória y com média zero e variância meio também. X e y independentes. Ele está perguntando qual é a probabilidade de x mais y ser menor ou igual a 5. Então, primeira coisa, eu tenho que achar quem é a distribuição de probabilidade de x mais y. Como os dois são normais, a soma de normais independentes, né? Soma de normais independentes, vai ser normal também. Quem é a média, né? Quem é o valor esperado? Aí vai entrar dois parâmetros aqui. Esse parâmetro é o valor esperado da variável aleatória, que eu vou fazer a conta aqui com vocês. Vai dar E de x mais E de y, ou seja, deu zero, né? Porque o E de x é zero e o E de y também é zero. Então, deu zero. E a variância? Variância de x mais y resulta em variância de x mais variância de y. Quem é a variância de x é meio. Quem é a variância de y é meio, né? Então, aqui deu meio, aqui deu meio. Então, isso aqui vai dar 1. Então, deu normal padrão, tá? E agora, como eu quero calcular P de x mais y ser menor ou igual a meio, isso aqui é o P enorme, né? De 0,5, média 0 e desvio padrão 1. Então, basta vir aqui no R e calcular P enorme 0,5. Calcular P enorme 0,5, 0,1. Isso aqui vai resultar em 0,6914. 6915, tá? Arredondando, fica mais próximo. Ou seja, tá bem aqui, 0,69, tá? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo tem a ver com a aula anterior, né? Em que a gente estava falando dos peixes beta e tal, né? De peixes gulp. Então é interessante depois retornar, né, para esse exemplo para acompanhar por aqui. Então, o exemplo era o seguinte, a gente tinha 11 fêmeas de beta, 7 fêmeas de gulp e 8 de platy. Então, eu vou colocar aqui o meu BI, né, que é o número de filhotes de beta, né, de peixe beta. Na verdade, é o número de filhotes do iésimo peixe beta. Do iésimo peixe beta. Tá? Ou da iésima peixe beta. A gente está falando para as fêmeas de gulp. Então, o número da iésimo gulp. E o outro é platina. PI. Número de filhotes do iésimo platina. Tá? Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, PI
tem distribuição Poisson do problema, né? O problema está dizendo que o número de filhotes gerados pelas fêmeas de beta, grupo e platite, siga o modelo de Poisson, taxas iguais a 20, Poisson também, com taxa igual a 120, e PI é Poisson com taxa igual a 50, tá? Então é isso, eu sei que os BIs, GIs e PIs são todos Poissons, né? Aqui eu vou colocar a quantidade de fêmeas que tem no aquário, tá? Aqui são 11 betas, guppies são 7 e platis são 8 no aquário, tá? E aí a gente mostrou, né, que o valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea, era de 1.140. Então, se eu chamar de T o total de filhotes, né? Em uma ninhada, né? Então, esse total, ele é descrito como soma, né, dos BIs, onde I vai de 1 até 11, mais G, aí eu vou colocar, sei lá, J, né? Pode ser o mesmo I também, não tem problema. Mais somatório L indo de 1 até 8 de PL, né? Então, isso aqui é o total. Eu somar a quantidade de filhotes do primeiro beta até o 11º, do primeiro cupe até o 7º, e do primeiro platina até o 8º. E a gente tinha visto que o valor esperado de T, né, que resultava nessa soma daqui toda, né, dava 1.640. A gente fez isso com calma lá atrás. Qualquer coisa é só voltar e ver o vídeo. Então, supondo que as fêmeas... Então, a pergunta fica sendo a seguinte. Supondo que as fêmeas tenham suas ninhadas de forma independente uma da outra, obtenha a distribuição de probabilidades e também a variância do número de filhotes no aquário em uma ninhada para cada fêmea. Ou seja, então, supondo que cada fêmea tenha uma ninhada apenas, né, eu tenho que descobrir primeiro a distribuição de probabilidades de T, e segundo, eu tenho que descobrir a variância de T, tá? Então, vamos lá. Distribuição de probabilidade de T. Como é que eu obtenho a distribuição de probabilidade de T? Como eu sei que é tudo Poisson, vamos subir lá. Eu sei que todas as variáveis que eu estou somando são Poissons, a soma vai ser Poisson também. E a taxa da Poisson vai ser a soma das taxas. Então, eu sei que T tem distribuição Poisson, porque é uma soma de variáveis aleatórias, todas Poissons independentes, e a taxa vai ser a soma das taxas. Então, eu vou somar 11 vezes a taxa, né, correspondente aos betas, então 20, mais vou somar 11 vezes a taxa correspondente aos guppies, mais somar 8 vezes, aqui é 11 vezes não, 7 vezes. E a taxa dos guppies é diferente, é 120. Mais somatório aqui, L indo de 1 até 8, porque são 8 platis, 50. Então, isso aqui vai dar Poisson, cuja taxa é de 11 vezes 20, mais 7 vezes 120, mais 8 vezes 50. Tá? Ou seja, vai dar Poisson. E aí vai dar exatamente esses 1.640, tá? Porque, bom, uma vez que eu identifico, também podia fazer assim, uma vez que eu identifico que a soma é Poisson, o
que entra aqui tem que ser o valor esperado dessa Poisson. Então, ele tem que entrar 1.640. Então, se você fizer assim, ou colocando 1.640 direto, né, dá na mesma. Também é possível, tá? Então, já descobri a distribuição de probabilidades. Falta variância. Bom, mas uma vez que eu já sei que a distribuição de probabilidades é Poisson para o total, então aqui é o número 1, como eu já sei que T tem distribuição Poisson com taxa 1.640, então acontece que na Poisson a variância é igual ao valor esperado. E como o valor esperado é 1.640, esse é o valor da variância, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Aqui a gente usou vários resultados particulares dessas distribuições, então qualquer coisa voltem nos vídeos para relembrar essas propriedades, né? A gente viu que o valor esperado da Poisson é a sua taxa, a gente viu que a variância da Poisson também é igual à sua taxa, tá? Essas coisas a gente está usando aqui, mas a gente já falou sobre isso em aulas passadas, tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui nessa aula e até a próxima.